Nos vídeos anteriores, né, nós abordamos um conceito de ética e moral, né, algumas compreensões sobre moral e liberdade, moral e responsabilidade, as teses sobre a liberdade, porque falar de moral é falar também sobre liberdade. Vimos também, fizemos um breve histórico, né, da ética e as características que ela assumiu, né, ao longo da história. Vimos também a questão da crise dos valores da modernidade e a ligação com a crise, né, da ética do trabalho. O autor do texto aponta algumas saídas para o desenvolvimento da consciência moral, né, nas relações de trabalho, e agora a gente vai especificamente trabalhar a ética e a profissão, essa relação, né, tentando aí trazer para o específico da atividade de vocês, que é de agente de informações turísticas. Esse é o nosso roteiro da nossa aula, né? Então, vamos abordar a ética e a profissão. Existe uma ética na profissão? Papel e deveres do agente de informações turísticas, normas éticas nas relações com clientes, colegas de trabalho, participantes, público em geral, responsabilidade social, dilemas éticos da profissão, né, do turismo. Né? O trabalho em grupo é um aspecto que a gente traz como elemento importante a ser trabalhado nas relações. A ética e a profissão. Existe uma ética na profissão? Vamos deixar para responder esta pergunta no final da videoaula. Tá? Primeiramente, vamos ver aqui os significados de profissão. A autora do texto traz um sentido lato e um sentido restrito. O sentido lato é o sentido mais abrangente, que remete ao fato de a um ofício, a um emprego, né? Uma atividade da qual o indivíduo pode tirar os seus meios de subsistência. Né? Além disso, também se refere a um conjunto de pessoas, né, que exercem as mesmas atividades no processo de produção de um bem ou de um serviço, né? Pressupondo sempre um certo tipo de conhecimento, criatividade ou habilidade para determinado trabalho. Tá? Então, esse conceito está no texto de vocês, no texto de Dias. Né? Bem, no outro sentido, que é o sentido restrito, volta-se mais para a profissão, né, que desfruta um certo prestígio nos outros níveis da sociedade, como no caso, a exemplo, as profissões liberais. Né? Isso tem a ver muito com aquele modelo, né? Está muito relacionado à divisão social do trabalho, né? Trabalho manual e trabalho intelectual. Né? E aí acaba remetendo a alguns modelos de profissões também. Né? Bem, mas o que constitui a essência da profissão? A autora do texto vai dizer que ela é constituída pelo exercício de um tipo de trabalho específico, né? Que integra fundamentalmente um posto de trabalho e uma função, né? Onde é ditado um certo comportamento ético específico para o desempenho daquele trabalho. Né? Daí, há uma relação muito forte entre ética e a profissão, tá? Que não pode ser desconsiderada pelo profissional. Tá? Então, o trabalho, ele abrange todas ou quase todas as atividades humanas. Né? Nesse sentido, o trabalho é orientado para o fim, né? Que exige compromisso, esforço e doação. Então, o trabalho é tanto importante para o indivíduo, como também para a comunidade. Né? Então, o que vem a ser um posto de trabalho? Um posto de trabalho corresponde a um papel que é fixado e comporta ordens, instruções em relação à colocação atribuída ou escolhida. Né? Por exemplo, o agente de informações turísticas cumpre um papel, né? Tem atribuições, né? Relaciona-se com tarefas, né? Com objetivos em relação à organização interna ou à estrutura do sistema. Tá? Então, qualquer profissão exige um objetivo a atingir, para cuja realização os postos de trabalho contribuem. Né? Então, nesse domínio, né,
é que a ética vai desenvolver-se a partir de um conjunto de preceitos. Né? É por isso que a ética tem por base o critério de maior bem para a pessoa e para a sociedade como um todo. Então, o ser humano tem um compromisso com seus semelhantes, conduzindo a harmonia do grupo profissional. Então, a atividade, né? Há inúmeras atividades a serem desenvolvidas na área do turismo. E aquela especificamente do agente de informações turísticas, né? Aqui tem algumas delas, né? Orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais ou especializadas dentro do território nacional, auxiliar nos serviços de recepção e emissão de turistas, como check-out, transfer, city tour, bem como indicar serviços especializados. Bem, essas são algumas atividades, né, do agente de informações turísticas. Entretanto, né, as atividades comportam aí deveres, né, do agente. Né? Vamos ver alguns. Zelar pela correta execução e qualidade dos serviços prestados por ele e por sua equipe, atender adequadamente às solicitações dos clientes e contratantes, responder com presteza às reclamações encaminhadas, conhecer as características essenciais dos serviços oferecidos, atender aos clientes de acordo com suas reais necessidades e interesses. Então, é muito importante o agente de informações turísticas conhecer seus deveres, né? Conhecer quais são as tarefas, as atividades inerentes à sua função. Contudo, somente conhecer não é suficiente. É necessário que o agente de turismo, né, de informações turísticas, ele possa se preparar, possa buscar conhecimentos acerca da sua atividade, sua função, para que ele possa desempenhar bem. Então, além das informações, de conhecer os códigos de ética, é necessário ele saber lidar nas situações em que se encontra. Tá? Então, isso é um aprendizado. Tá? Se diz que, né, a gente não nasce moral. Né? A moral é uma construção, né, em que o indivíduo vai, no seu processo de formação, conhecendo o seu entorno, trabalhando as suas relações, adotando normas na sua conduta, né, que leva em conta posturas boas, posturas ruins, e nesse sentido ele vai dirimindo, né, isso nas relações. Né? Então, quando se assume uma atividade, uma profissão, você precisa conhecer a norma ética e precisa trabalhar o seu comportamento, o seu agir, né? Para que não seja impulsivo ou egocêntrico. Né? Precisa ver o outro nas relações de tal forma que se possa atingir as finalidades. Né? Vimos que a profissão ela é importante para o indivíduo, ela ajuda a construir sua identidade, mas ela também é importante socialmente para a comunidade. O agente de informações turísticas precisa preocupar-se, né, com o comportamento ético. Por que isso? Porque ele estabelece relações com diferentes pessoas, né? Porque nós vimos, né, que há uma responsabilidade social na execução de uma atividade, de um trabalho, né? E também porque algumas situações podem incorrer em problemas, digamos assim, de cunho legal, né? Ou que o próprio agente de turismo possa responder civilmente por algum tipo de prática, né? Situação que ele possa ter respondido indevidamente, né? E aí é necessário, vamos ver aqui, algumas considerações ou posturas antiéticas que devem ser evitadas no exercício da profissão. Vamos lá. A indução do turista ao erro, né, pela incorreta utilização de serviços e sinalizações, deixar de portar identificação, se utilizar da função para obter benefícios fora do período, né, de trabalho, não observar o Código de Defesa do Consumidor, faltar ao dever profissional,
manter conduta e apresentação incompatíveis com o exercício da profissão. Esses são algumas posturas que precisam ser evitadas. O trabalho do agente, né, requer que ele tenha uma postura ou uma preocupação não só consigo, tá, mas com o outro, com o bem-estar do outro. Tá? Então, há uma responsabilidade social, né, que faz frente, né, ao trabalho, que é parte do trabalho. Tá? Então, ser responsável socialmente é se preocupar com o bem-estar do outro, né? Não ser egocêntrico. Tá? O autor do texto, os autores do texto destacam alguns dilemas, mas especificamente um dilema, né? Que é vivenciado na profissão, né, do profissional do turismo. Tá? Então, um dos maiores problemas e dilemas de muitos profissionais se relacionam com o trabalho em grupo. Tá? É um desafio, de fato, trabalhar em grupo. Tá? Mas esses desafios ou conflitos, muitas vezes, o problema não está no outro, mas às vezes na própria pessoa, né, que atribui ao outro o problema ou o conflito. Por isso precisa se estabelecer muito diálogo, né, e conhecimento de si, para ver o fator que está ocasionando o conflito, né, ou a dificuldade de se trabalhar em grupo. Como trabalhar em grupo? Então, o desenvolvimento diário dos relacionamentos é peça fundamental para a produção em conjunto. Tá? Administrar as emoções e os desejos e conciliá-los com as dos demais participantes é fundamental para o sucesso do trabalho em grupo. Né? Não se pode progredir sem se adaptar ao meio. E adaptar-se ao meio não é se conformar ao meio, é buscar conhecer o meio para se buscar as melhores saídas, né? Sem, evidentemente, né? Aliás, contribuindo, né, para que se fortaleça um ambiente saudável e agradável, né, no trabalho. Afinal, ambientes que são pesados, de climas muito tensos, isso dificulta muito a realização das atividades a contento. Né? Viver em sociedades é viver com regras e com normas. Né? Entre seus pares, você precisa adotar, esse é um procedimento de convivência humana. Na profissão também, né? O agente de informações turísticas também tem um conjunto de regras e normas e deveres que precisam ser cumpridos para o andamento do trabalho. Né? Os autores do texto se reportam também a normas de etiqueta, como melhor se vestir. Né? Também destaca a competência e a criatividade, aliados da imagem. Vejam, não é só a imagem por si só, né, que precisa ser pensada e adequada, mas a competência e a criatividade tem que estar aliado a isso. Né? Outro aspecto que eles levantam é a questão da honestidade, da autenticidade nas relações. Isso precisa ser estimulado. Né? O ambiente agradável pode nos ajudar a trabalhar de maneira mais eficaz e agradável. Bem, se a política da empresa, né, na qual se trabalha, não estiver de acordo com a ética que acredita, deve-se fazer a seguinte pergunta: vale a pena seguir trabalhando nessa empresa? Tá? Essa é uma pergunta que deve ser feita diante de se houver conflitos do ponto de vista das regras, né, da compreensão das regras. Né? Então, parte do relacionamento do ambiente depende da motivação da equipe. Tá? Essa motivação, os autores do texto colocam que deve sempre surgir dos próprios funcionários de forma espontânea. Tá? E aí ele destaca no processo de motivação de uma equipe o espírito da liderança, né? Desenvolver habilidades do líder. Né? Isso é um fator motivacional. Então, eu diria que esse espírito de liderança é necessário que, né, as pessoas que fazem parte da equipe desenvolvam. Né? Isso vai influenciar no comportamento do outro, né, nas ações do outro, né, de forma positiva. Né? Então, todos esses elementos são importantes para o trabalho em grupo,
trabalho em equipe, já que esse é um dos dilemas, né, da contemporaneidade, que é o trabalho com o outro, o trabalho colaborativo, e que, exercendo-se um trabalho colaborativo, também se aprende a lidar e se viver mais em comunhão. Né? Então, essa é uma preocupação que uma equipe tem que ter e que os profissionais gerais precisam trabalhar. Finalizando a nossa videoaula, mostramos aqui nesse slide as nossas referências que subsidiaram a nossa fala. Deixamos aqui uma sugestão de vídeo para reforçar os aprendizados de vocês e uma mensagem. A esperança não é um sonho, mas uma maneira de traduzir os sonhos em realidade. E assim, desejar uma caminhada exitosa de todos e todas, tá? Obrigada.